Olá, queridos e queridas que nos acompanham no podcast Na Jornada, sejam bem-vindos para o nosso novo episódio. Eu sou a Bruna. Eu sou a Thaís. E hoje nós vamos falar sobre o poder do pensamento. A gente sabe que o pensamento está envolvido com as nossas questões de comunicação Com a vida. neurolinguística, questões neurocomportamentais, as nossas questões neurológicas de forma geral, né? E que, naturalmente, por conta disso, né, dos nossos neurotransmissores, essa informação dos nossos pensamentos, elas repercutem por todo o nosso corpo, as nossas células, envolvendo questões emocionais, físicas. Os estudos mais recentes têm estudado muito as questões, né, das relações dos nossos pensamentos com questões de cura, com questões de doenças, né? É algo cientificamente que já tem sido abordado com bastante frequência, mas a gente aqui nesse papo quer falar um pouquinho sobre as questões do pensamento em relação às nossas vivências, o quanto isso influencia nas nossas tomadas de decisão, o que esses pensamentos causam em nós, como a gente direciona esse pensamento e principalmente como que o espiritismo percebe e fala sobre as questões do pensamento e como o pensamento se torna uma chave poderosa, uma ferramenta poderosa na nossa vida aqui nesse planeta. A gente tomou a decisão por esse tema porque a gente falou muito, tem uma frase nesse livro que a gente escolheu, né? Que fala que a mente é o espelho da vida. E esse é o primeiro capítulo, né, desse livro. E ele fala que é o pensamento e vida, que a gente vai ler na sequência, que a Bru vai ler agora, que fala do pensamento e o pensamento na vida, né? O pensamento e a vida, porque nós não somos os nossos pensamentos, por mais que muitas vezes pareça que somos. Nós não Isso. somos os nossos pensamentos. Então a gente tem uma capacidade de lidar com eles até uma certa medida, né? Dentro da etapa de evolução que a gente está, mas no livro dos Espíritos diz, né, que o pensamento é um atributo do espírito. Então, mas e se ele é um atributo, o que nós vamos fazer com ele, né? O que nós vamos fazer com o nosso pensamento? Então a gente escolheu, né, Bru? Não sei se tu pode ler pra gente Isso, aí. claro. E também essa questão de atribuir os pensamentos, né? Falar dos pensamentos como um atributo do espírito. A gente está falando que existe uma associação muito forte da nossa capacidade de pensar com o nosso senso espiritual, com aquilo que transcende a matéria, com aquilo que está dentro de nós, a nossa alma, o nosso espírito, né? A nossa essência de luz, que para o espiritismo é muito comum a gente falar, né? Nesse sentido. Então nós escolhemos um livro do Chico, né? Psicografado pelo Chico, mas do autor espiritual que é o Emmanuel, que é o seu mentor. A gente já usou outras obras e outras referências do Emmanuel aqui, mas a gente fez essa escolha não só porque o nome do livro é Pensamento e Vida e, de certa forma, ele versa muito sobre essas conexões e conjecturas em relação ao pensamento, mas porque Emmanuel é um autor espiritual que ele traz uma sensibilidade em relação ao pensamento como sendo uma ferramenta importante, mas ele cria uma sensibilidade muito interessante do pensamento, porque ele diz que o pensamento são as nossas asas da criação. Mas como assim? Asas da criação? Por que Emmanuel fala que o pensamento são asas criacionistas? Vamos pensar, né? Asas nos dão a possibilidade de nos deslocarmos para onde quisermos. E a gente sabe que com o pensamento a gente vai para onde a gente quiser. Se quiser pensar em alguém que está lá no outro lado do Se a mundo. gente estiver ciente deles, né? Senão eles nos levam. Isso, porque a nossa mente vai, às vezes quando a gente, né, tá assim parado, pensando, a gente diz assim, tô indo longe com o meu pensamento, a gente está indo por inúmeros lugares. Uhum. Aí assim, não existem fronteiras, não existem barreiras para o nosso pensamento, né? Só que então, como a gente pode ir para qualquer lugar, para o espiritismo, o nosso espírito está onde o nosso pensamento está. Então, se a gente vai para algum lugar, vai para algum cenário, a gente se coloca numa situação, numa vivência, numa lembrança de alguém que a gente ama, até que já desencarnou, a gente está levando o nosso espírito para aquele local, para aquele momento, e essa energia é forte demais, porque de fato o nosso espírito está lá. Tanto é que quando a gente fala de oração, a gente fala, né, que a oração é o momento em que tu direciona os teus pensamentos a Deus, a Jesus, né? Ou, né? Tu direciona isso, tu te eleva, e aí tanto que se fala, né, que o pensamento, ele é a direção, ele é o veículo.
Então, para tu fazer uma oração, tu precisa direcionar. Então, tu vai pôr um veículo. Eu quero agradecer, eu quero pôr nos meus pensamentos. Meus pensamentos vão ser de agradecimento, meus pensamentos vão ser de pedidos, meus pensamentos vão ser. E o que dá o combustível para a oração é o sentimento. Isso. Né? Então, quanto mais amor, quanto mais forte o sentimento, maior o pedido que eu estou fazendo, maior o agradecimento que eu estou fazendo. Mas quem direciona? Então, o pensamento é essa asa que nos direciona, que nos leva esse veículo, porque a gente pode, né? Um veículo, vou voando, então, e ele voando porque ele é rápido, né? E se a gente está falando que são asas da criação, porque e estou dizendo que a gente cria pelo pensamento, né? Porque para o Espiritismo, nós como filhos do Criador do Universo, filhos de Deus, nós somos seres criadores também, nós somos criacionistas. Filho de Deus, né, é criador também. E trazendo, né, todo esse aparato da doutrina espírita, quando a gente lê as obras, entende até questões da mediunidade, a gente entende que o nosso espírito de fato se utiliza desse catalisador, né, desse mecanismo do pensamento para trabalhar, para articular em todos os lugares. Então, se a gente pensa algo, a gente deseja algo pelo nosso pensamento, inclusive nas nossas orações, como a Thaís explicou, nós estamos usando desse mecanismo para criar aquilo que queremos, positivamente ou negativamente da nossa vida. Porque muitas vezes a gente está pensando uma coisa boa que a gente quer, pensando, desejando, e a gente recebe, só que muitas vezes a gente também cria ao contrário. A gente cria coisas que não são boas pra gente. Por quê? Porque os nossos pensamentos não estão com a mesma qualidade. Que tem uma coisa interessante, né? Porque ao mesmo tempo que acontece com a oração, porque a oração é um pensamento direcionado. É ora, tanto vai, né? E a oração é um pensamento direcionado. O combustível é o sentimento, né? Porque é o que vai dar a força. Isso também acontece na nossa vida, porque a gente está entre aspas, a gente pode pensar em oração num sentido de algo de conexão. Mas se a gente for pensar com essa energia criadora, a gente está assim o tempo todo, pensando, sentindo, pensando, sentindo. Então a gente pensa e sente. Então entra interessante para a gente começar, porque quando a gente pensa para onde os meus pensamentos estão indo, mas também como eu estou sentindo, porque ele é o combustível. Então às vezes, mas eu estou pensando positivo e só coisa ruim acontece. Não está conectado. Exato. E o coração tá como? Porque ele fala também aí, né? Mas vamos seguir lá, vamos. Perfeito, vamos lá então aqui, Pensamento e Vida. Eu vou fazer a leitura aqui do prólogo do livro, que é a introdução, né? Mas como o livro todo está baseado na ideia dos mecanismos do pensamento, como a questão do espelho da vida, como a Thais mencionou em relação à mente, esse trecho aqui ele dá um bom subsídio para nossa discussão aqui do podcast. Então, é um texto de Emmanuel, né, datado a 1958, que é a data da obra, e ele diz o seguinte: perguntou-nos no coração amigo se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam na rota. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Pensamento e vida, chamamo-lhes no mundo espiritual, e sob a nossa mesma designação, oferecemo-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos,
até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Esse trecho final aqui tem tanta coisa para a gente falar, tantas palavras-chave aqui de situações da nossa vida. Olha só, o pensamento cria a vida que procuramos. Como assim, Thaís? E é interessante que ele fala que isso é uma cartilha que é utilizada no plano espiritual para orientação antes da reencarnação ali, né? E que eles tentaram adaptar para a nossa realidade aqui, mas deram o mesmo nome, ou seja, é algo utilizado no plano espiritual, né? Para ver como o pensamento ele é um atributo do espírito, ele não está ligado só ao nosso cérebro físico, né? Então, porque senão o plano espiritual não se falaria em pensamento. Desencarnados, o cérebro físico não existe mais. Exato, Né? não é o cérebro físico, é diferente. Exato. O pensamento ele é desassociado, mesmo que seja uma questão cerebral, ele é do nosso cérebro espiritual, do nosso cérebro enquanto espíritos, que é diferente da matéria. Exato, e ele fala, se me permite aqui, Bru, que eu vou pegar, porque ele diz assim, ó, que quando a gente pensa, né, o pensamento, ele vai gerar no nosso corpo físico as ondas elétricas, né, para que a gente possa para que a gente possa interagir com esse plano material. Por isso que ele também cria a nossa realidade, porque existe uma relação do pensamento que ele é isso, né? Existe o espírito. Então, se a gente tem o espírito e a gente tem os atributos dele, que é o pensamento e o sentimento, essas duas forças, elas vão agir na matéria. É através dessas duas forças que se age na matéria. Porque estamos na matéria. Então, ele precisa agir na nossa condição atual, que é a materialidade. E o que eu acho mais incrível aqui é que quando ele fala essa palavra, né, que nós temporariamente internados nessa esfera física mais densa, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Isso é fundamental. Aí tu pensa, tá, então o pensamento ele age, né, perispírito, corpo físico e reage no meu corpo. Não é só no corpo. Ele reage na vida que a gente procura. Ah, mas eu não procuro, sei lá, passar por um desafio. O nosso espírito, como que estamos vivendo o nosso dia a dia? Não, e o nosso espírito, nós ainda somos tão inconscientes, assim, né? Se a gente for para a ciência hoje, a gente sabe que a gente tem, sei lá, se eu não me engano, de 2 a 3 mil pensamentos por hora. É muita coisa, a gente não para de pensar. Nós somos seres ainda muito inconscientes do que nós pensamos. Mas dentro daquilo que a gente tem consciência, onde esses pensamentos estão? Porque se e não de uma vida, né? Porque nós temos registros espirituais das nossas vivências anteriores. Nós temos atavismos ainda de formas de pensamento que são muito... Vamos um pouquinho para a ciência, posso? Vamos. A gente tem dentro do nosso corpo o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade Vou dar um exemplo, tá? Se eu estiver fugindo demais, me avisa, porque eu não estava pensando em falar isso, mas veio agora, tá? A gente aprendeu a andar. A gente aprendeu a falar aqui nessa encarnação. Porque a gente precisa começar a interagir, né? A nossa consciência, quando a gente reencarna. Olha que legal como são as sincronicidades da vida, porque foi um tema de um estudo, de uma tarefa essa semana na Casa Espírita. Sobre quando nós encarnamos, a gente diminui, né, a questão da nossa consciência para que a gente se torne mais maleáveis. Porque a criança é mais maleável para ela ser moldada e a gente tem o esquecimento do passado. O pensamento, a gente tem o esquecimento do passado para quê? Para que a gente possa reaprender coisas que a gente, se não esquecesse, se a gente não fizesse, a gente ia seguir repetindo a mesma tecla. Então a gente não lembra das nossas experiências regressas, mas a gente tem marcado no nosso perispírito como uma forma os nossos atavismos, que é como, né, como a espiritualidade fala. E no nosso corpo físico a gente reaprende muita coisa. Então a gente reaprende a andar, a gente reaprende a falar, a gente reaprende a escrever. Coisas que a gente já fez em um processo de reaprendizado.
E o nosso corpo físico, ele tem como um processo facilitar economia de energia. Então, o nosso cérebro, ele precisa economizar energia para automatizar as coisas, para que a gente gaste menos energia. Então, tu imagina se a gente gastasse a mesma energia para caminhar, ou para falar, ou para comer, ou para escrever, ou para dirigir, que a gente gastou quando estava aprendendo. Meu Deus, de não aprender nada novo, porque ia ser um cansaço todas as vezes. Então, a gente cria o que a gente chama de neuroplasticidade. Isso gera no nosso corpo físico uma facilitação. A gente tem uma facilidade de repetir, porque é para aprender mais coisas. E o nosso pensamento, ele também traz características, porque ele é um atributo do espírito, do que o espírito vem aprendendo. Então a gente reproduz parte dos nossos pensamentos. Olha como a vida física é necessária e como a gente precisa juntar a espiritualidade. Porque daí tu traz do espírito os atributos dele. Porque quando a gente vai entrando na adolescência, a vida adulta, aquilo vai retornando, né? A gente foi mais maleável e aí começam os choques da adolescência, né? Do que tu é, com o que tu aprendeu. E aí começam os nossos pensamentos, eles estão sempre aí, porque a gente tá o tempo inteiro pensando e sentindo. O tempo todo, não tô pensando em nada, né? Então a gente tá o tempo todo pensando e sentindo, mesmo que não conscientes disso. E aí isso tá agindo na nossa vida. E fora, não só no corpo físico, mas a gente exterioriza os nossos pensamentos também, né? Então, esses atavismos, eles também são reproduzidos de forma mais fácil. Então a gente cria uma realidade que muitas vezes não é a que a gente acha que a gente quer, é aquela que a gente está de verdade pensando e Dentro de uma sentindo, mesmo que dinâmica. de forma inconsciente. Eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer, porque assim como no nosso corpo a gente gera uma neuroplasticidade de reproduzir de forma mais inconsciente aquilo que a gente já aprendeu, os nossos pensamentos também estão sendo sempre em processamento e eles estão acontecendo de acordo com o que a gente está criando a nossa realidade. Sim. Um pedaço dela, Um né? pedaço. Porque a gente está registrando muitas coisas, nosso cérebro registra, o nosso inconsciente registra, mas a nossa capacidade, como tu disseste antes, ela tem uma limitação que é física da nossa matéria, embora o pensamento não tenha essa limitação. Então é uma dualidade ali de coisas acontecendo, mas o registro está ficando no nosso perispírito. Tanto que no primeiro capítulo ele diz, né, que nos seres primitivos, a mente, que é essa união, né, que está comandando, que tem pensamento, que tem, ela aparece sobre um instinto. Nas almas humanas que a gente está entre, né, e a angelitude, entre ilusões que salteiam a inteligência. E nos espíritos aperfeiçoados é um brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, assim, a gente vai tendo consciência de alguns pensamentos que a gente tem para que a gente possa ir mudando esse padrão e direcionando para criar uma realidade diferente. Sabe aquela... Não sei se eu não Acho que algo que o pessoal vai lembrar também, é aqueles livros que alguns bons anos foi a notícia, assim, O Segredo. Uhum. Aquela teoria, aquele estudo científico, né, do segredo que teve o livro, não entrando na realidade ali do livro especificamente, mas o cerne do que ele discute ali é a verdade do que a gente está trazendo aqui. E quando a gente pensa, claro que o livro ele foi a história contextualizada para uma questão mais comercial também ali, né, de posses, de bens. Mas o que ele está dizendo ali, que a ciência provou em relação aos estudos de pensamento, é que quando a gente pensa muito em algo que a gente quer e a gente deseja muito, não é que uma mágica vai acontecer e as coisas vão surgir. Mas quando a gente tem a vontade, o princípio da vontade, e a gente se dedica muito àquilo que a gente está pensando, automaticamente a nossa vida vai criando condições para aquilo acontecer. Ou seja, eu vou trabalhar mais, eu vou me disciplinar mais, eu vou amar melhor, então eu vou transformar o meu entorno, porque eu estou pensando tanto, eu quero tanto aquilo ali, que eu vou trabalhar nas minhas questões da vida para que aquilo aconteça. Por isso que ele está dizendo aqui, o pensamento cria a vida que procuramos. O que nós estamos querendo para nós? O que nós estamos criando? Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente espera que Deus nos dê e não agimos. Ou seja,
Eu quero um emprego novo. Tá, eu tô fazendo o que para conseguir esse emprego? Não, eu quero. Deus vai me mandar porque eu confio absolutamente na providência divina. Não vai acontecer assim. Eu preciso ter um impulso de criação dentro de mim, por isso asas da criação, que crie verdadeiramente a vontade e para que eu entenda o que eu preciso para um novo emprego. E aí entra a questão disso, né, do sentimento como um combustível. Nesse sentimento, se tu for ver, né, o pensamento, ele é a manifestação no nosso corpo físico do pensamento é elétrica. Então, ela gera uma cascata de coisas que nos geram emoções, que nos geram todo o resto. Começa a pensar, pensa num momento em que tu sentiu, que tu, sei lá, traumático. Teu corpo começa a reagir. Sim. E aí entra um ponto interessante, que o sentimento é magnético. Então, tu começa a sentir, e aí, através do magnético, tu atrai circunstâncias. Então, ele é um direcionador. Porque se eu não tiver, né? Então, assim, é uma asa direcionador, porque ele vai te dar um caminho. É óbvio que a gente não pode descuidar do campo do sentimento, porque o sentimento ele atrai, né? Porque aquela história, eu quero, sei lá, ficar visualizando, eu quero muito tal coisa, que é o que tu falou. Daí eu tô fazendo pensamento positivo, mas eu não tô cuidando de todo o resto, eu não tô usando o pensamento para observar o direcionamento do resto do dia. Para perceber como que aquilo vai chegar, né? Como é que as oportunidades da vida. E aí né? entra o ponto de que uma coisa alimenta a outra. Né? Não, eu pensei, sei lá, 1 minuto tal coisa, mas aí eu passo o resto do dia tendo pensamentos negativos e catastróficos de que tudo vai dar errado. Aí, meu sentimento tá gerando combustível para isso, porque se eu tô pensando que tudo vai dar errado, eu tô com medo. Aí daqui a pouco dá errado e diz, poxa, mas eu fiz um pensamento positivo lá atrás. Fez para aquilo ali, né? Mas não fez pro resto da. Não fez pro resto do dia. Ou quando a gente quer uma coisa boa também, mas daí a gente passa o dia inteiro reclamando, sendo ingrato, xingando as pessoas. Tu tá direcionando, não é, né? Por isso. E aí entra muito nos nossos pensamentos inconscientes, que eu tô fazendo isso no instinto ainda. Porque o instinto ele é reativo. O instinto ele tá aqui para tu sobreviver. Né? Então tu tá na reação, tô reagindo ao meio. E aí os teus pensamentos estão acontecendo. Claro. Não é porque a gente não tá consciente deles que eles não estão acontecendo. E qual é o nosso merecimento, né? A partir do momento que a gente pede algo que é bom para nós, que a gente vai lá e cria toda uma energia, aquela energia gostosa, de quando a gente quer muito uma coisa que a gente quer planejar uma viagem, sei lá, né? Lá e faz todo aquele planejamento, aquela energia, coloca amor ali. Mas aí tu termina aquele pensamento e o resto do teu dia, ou dos teus dias, é negativo. Reclamando, ou até às vezes assim, invejando alguma coisa do outro, desejando que o outro se dê mal. Imagina, tu tá lá pedindo uma coisa muito boa para ti, sai daquele pedido e vai lá desejar que o outro não consiga o que ele quer fazer. Qual é a congruência? Como é que é a espiritualidade? Como é que o nosso senso de criação vai enxergar que eu estou criando duas energias antagônicas? E isso é uma caminhada do espírito, né? Porque a gente está aqui para isso. Aí entra a proposta da encarnação. Porque a gente sai dos instintos da reatividade para nos melhorar, para as nossas próprias escolhas fazer com que essas asas cresçam, né? Que é a asa da moralidade, da inteligência, que vão sempre se utilizar do pensamento, do sentimento, que são os atributos do espírito, para que a gente possa ir moldando essa realidade. E mais consciente, né? Exato. No sentido assim, tô criando errado, deixa eu corrigir. Porque é normal que a gente pense, às vezes, né, assim, é do ser humano que eu invejo uma situação, que eu desejo alguma coisa que o outro tem, mas a gente precisa vigiar para que isso não atrapalhe as nossas criações. Exato. E sabe uma coisa que me vem muito, assim, quando eu fico pensando nisso, é o nosso poder de impacto, tanto para as nossas próprias vidas, que às vezes a gente se sente incapaz de mudar a realidade, e a gente não se percebe como sendo criado, eu não digo criadores, porque graças à misericórdia divina, a gente tem espíritos elevados e tem Jesus sustentando a realidade material, né? Porque é um dos papéis de Jesus, como a gente fala tanto, né? Ah, Jesus é co-criador em plano maior, somos co-criadores em plano menor, mas o que significa isso? Significa que Jesus, num âmbito mais evoluído, ele está o tempo inteiro sustentando, junto com outros espíritos mais elevados, esse planeta, porque se talvez não fosse por eles, a gente, com nossos pensamentos deletérios, a gente já tinha se autodestruído. Provavelmente. Isso é misericórdia divina, né? E até que a gente é tipo uma mãe
ajuda. É tipo os pais, quando uma criança é pequena, que ela tá aprendendo, que ele precisa estar ali Da sustentando até o orientação. momento em que ela sozinha consiga Uhum. criar aquilo que ela precisa para a vida dela. Então, eu vou te alimentar enquanto tu não consegue, mas tu precisa aprender a te alimentar sozinha. A digestão já é tu que Sim. faz, né? Então, é nesse sentido de também, no momento em que a gente assume isso e começa a se assumir mais nesse processo de responsabilidade, de criar a realidade pelos nossos pensamentos, observando mais como a gente se sente, o quanto a gente pode fazer a diferença. A diferença para a nossa própria realidade, quanto porque daí tu pensa, mas que diferença eu faço no mundo? A gente faz muita diferença, se a gente se coloca como alguém para fazer a diferença, sabe? Na família. Começa a mudar, observar, né? Tipo, mudar a forma de pensar. Talvez vai gerar algum embate inicialmente, mas com certeza mudanças vai gerar, né? Que são os ambientes mais complexos. Mas olha só, Thaís, eu peguei uns trechos aqui, né? De forma geral, de situações que o Emmanuel fala sobre o pensamento, porque ele é um autor espiritual que usa muito o pensamento, não por acaso essa questão das asas, né? É uma palavra que ele usa muito nas explicações dele, porque assim, é o ponto, né, que realmente racionaliza as nossas decisões entre os dois planos, é a nossa capacidade de pensar dos espíritos desencarnados e também nossa, né? Então, eu peguei trechos e formas gerais que o Emmanuel traz o assunto para a gente pontuar um pouco até na própria leitura da obra aqui de forma geral. Uhum. E assim, no âmbito macro também, o Emmanuel ele fala muito que o pensamento é energia criadora e que ele compara, né, a questão dessa energia de criação com uma corrente elétrica ou magnética que irradia, cria formas, influencia o meio ambiente e atrai espíritos afins. Vamos pegar um pouquinho isso que ele diz aqui, tá? Eu já tinha falado de magnetismo, né? Mas é legal a gente trazer isso porque a gente tá falando de pensamento sob um ponto de vista científico, né? Ou seja, tá ligado à nossa questão neural, tá relacionado aos nossos nervos, aos nossos músculos, a todos os nossos sistemas. Então, se a gente está dizendo que o que a gente pensa faz a gente sentir um frio na barriga, disparar o coração, treme a perna, dá dor de barriga, é porque existe uma energia que não é mágica, é uma energia celular, é uma energia dos nossos neurotransmissores que vão por todo o nosso corpo e que estão mandando mensagens e respostas o tempo inteiro para o nosso corpo físico. Então, se a gente pensa isso, o que em tese a gente pode extrair? Se eu estou pensando coisas boas, a energia geradora dentro do meu corpo é boa. Se eu estou pensando coisas ruins, negativas, destrutivas, que tipo de energia eu estou nutrindo o meu próprio corpo, o meu pensamento, as minhas células? A ciência já vem discutindo há muito tempo que as doenças como câncer, que é o adoecimento das células, está ligado a questões de mágoas, de autodestruições, de coisas que nós, do ponto de vista de sentimento e de emoção, causamos a nós mesmos e que destroem as nossas células, gerando muitas doenças do mundo físico. E é interessante a gente pensar que, assim, existe muita coisa que é explicado pela forma em que a gente vive aqui a vida hoje, mas existem formas, como a gente falou, essas formas de pensamento que vêm para que a gente possa trabalhar nessa encarnação, porque elas estão inconscientes ali e acabam gerando essas doenças que faz com que o pensamento, que está ali já, aquele atavismo, possa no próprio corpo nos gerar, nos chamar, porque o corpo ele é ali naquele momento, né? Um chamado a tu despertar para alguma coisa. Né? Ele então... é um meio ali, né? É um mecanismo. Interessante isso, né? Porque se a gente começa a pensar assim, o que isso nos ajuda? A vigiar mais os nossos pensamentos. E pensar para que algumas coisas chegam na nossa vida. É para a gente observar como a gente está pensando a respeito do que nos chega também. Sim. Né? E do ponto de vista, fazendo um parêntese aqui, né? Do ponto de vista do espiritismo, a gente estuda no espiritismo que existe a influência dos espíritos na nossa vida, dos espíritos desencarnados e dos encarnados também, né? Porque a influência
do pensamento, ela é dos dois mundos. Isso também, essa qualidade do nosso pensamento, faz com que cheguem a nós influências de pensamentos de espíritos mais ou menos evoluídos, conforme o que a gente pensa. Se a gente anda com pessoas boas, a gente colhe coisas boas. Se a gente anda com pessoas de pensamentos negativos, ruins, distorcidos, o que a gente vai pensar? A gente O que se a gente vai conecta, sentir? né? Porque o pensamento, ele gera, né, essa energia de conexão, assim como, né, a questão magnética também vai atrair para perto da gente aquilo que a gente se afiniza. E aí tem um ponto no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, né, tipo, o quanto somos influenciados, né? E aí os espíritos respondem, muito mais do que imaginas. Muitas vezes são eles que vos conduzem. E aí ele fala, tá, mas se existem pensamentos que não são nossos, do espírito, e pensamentos que são dos espíritos, como que a gente vai saber? Né? E daí Kardec, às vezes, os espíritos respondem, não, muitas vezes a gente não vai saber, mas a gente precisa saber o teor desses pensamentos, né? Para que a gente possa... E daí ele fala também, muitas vezes é um pensamento que vem como uma ordem, ou é um pensamento que não, mas ainda dentro desse nosso processo de autoconhecimento, nós não vamos ter noção do que é nosso e do que não é. O ponto é que esses pensamentos estão sendo conduzidos. E a gente tem capacidade de observar eles. Se a gente estiver mais lúcido, se a gente estiver mais em estado Atentos, de presença. Porque esses pensamentos, eles podem estar no futuro, gerando problemas, coisas que, né, pensando em que pode dar errado, ou eles podem estar ressentindo, trazendo sentimentos, alimentando sentimentos, né, pensamentos que alimentam sentimentos de ódio, de vingança, de rancor, de culpa, né? Então, se a gente traz para o estado de presença esses pensamentos, né, que pensamentos nos tomam tipo agora? Quais são os pensamentos? Como se dá conta do que a gente está pensando de forma mais lúcida? E é um exercício, né? E acho que tem questões que são muito do espírito nosso, mas também é uma prática. A gente prestar mais atenção no que a gente está pensando, na qualidade do que a gente está pensando. Aí tem as práticas, né? Meditação, yoga, esses exercícios que são muito praticados hoje na vida moderna e que extremamente ligados à saúde mental, nos ajudam a isso, né? Alivia o teu pensamento, esvazia a mente. O que é esvaziar a mente? Não é não pensar em nada. É eu educar o meu pensamento, direcioná-lo para o que eu preciso. E é interessante, né? Porque eu faço meditação e tu começa aos pouquinhos, às vezes, e isso é muito... Eu me sinto, né, um recém-nascido nisso, mas tu começa a te dar conta que tu não é os teus pensamentos. Que é uma coisa chocante inicialmente, né? Porque às vezes a gente fala isso, tu não é teus pensamentos. Como assim não são meus pensamentos? Não, tu é o espírito e ele é um atributo do espírito. Então, a meditação, ela te ajuda inicialmente, tu te colocar como um observador que olha para os pensamentos. Eles estão ali, tu tá fora daquilo ali, mas como assim tu tá fora do que tu é? Uhum. Dá uma bagunçada na cabeça inicialmente, né? Aí porque é isso, né? Bruna, não pensa num elefante rosa. Sim. Tá, mas agora muda. Não tem como. Né? Então, assim, como que tu te coloca? Aí, beleza, eu tô exercitando. Então, vou meditar e não vou pensar. Não existe. Eles vão passar. Tu vai começar a tomar consciência do que tu pensa. Mas aí, quem que tá tomando consciência do que pensa? Um observador, que é o teu... A Joana chama de self, o teu espírito, né? Que começa a estar ali, o teu espírito tá observando o que é um atributo dele, o que ele pensa, o que ele sente. Porque se a gente está tão identificado que é o ponto de vista do espírito, né? E aí, do nada, tu tá, sei lá, no meio de uma reunião, e aí tá acontecendo algo, é mais fácil de tu te colocar nessa posição de observador e observar o que tu tá pensando e sentindo perante a circunstância, para tu ter mais controle disso. Controle. Isso. E não simplesmente reagir de forma instintiva, que é o que o instinto faz. Ele deixa que a realidade se apresenta e a gente reage através do pensamento, das emoções.
Aí uma série de coisas tomam conta, né, da Então, gente. é muito interessante tu pensar que é um exercício não para a hora só que tu tá meditando lá. É para tu ir... E aí entra um ponto. Isso é igual escrever, é igual andar. É igual... a gente já, talvez em outras encarnações, a gente já aprendeu. Então, vai ter gente que vai aprender a fazer isso de forma mais rápida. Né? Tem aquelas crianças de 5 anos que tocam piano. Sim. Tem pessoas Eu com extremas tenho habilidades que para muitas catar, coisas, porque eu né? estou aprendendo agora, porque é um conhecimento novo que o meu espírito está adquirindo. Então, essa coisa da gente se colocar como observador para conhecer os pensamentos, a gente, assim como escrever, que talvez eu já tenha escrito em outras encarnações, eu tenho que reaprender aqui, e vai ser mais rápido ou mais devagar, mais fácil, de acordo com as minhas facilidades e dificuldades que eu escolhi para essa encarnação e do meu espírito. A questão da meditação é a mesma coisa. Se tu exercita todos os dias esse estado de observador, a chance de num momento difícil tu te colocar nisso, porque o corpo vai reagir. Vigilância, né? O teu instinto de sobrevivência vai reagir. Se tu te sentir ameaçado na reunião lá, tu vai reagir. Se tu não exercitar, te colocar nesse estado, tu só reagir, só vai te dar conta depois. Pensa, putz, o que eu fiz? Repetir de novo, ou então vou ficar reclamando, vou ficar revoltado. Perde o foco ali, né? Se eu me exercito todos os dias nisso, a chance de tu conseguir fazer no momento mais difícil é aquela história. Se eu não exercitar escrever, a chance de eu estar numa aula e que o professor está falando rápido e eu anotar rápido é quase impossível se eu não tiver habilidade de escrita. Sim. É um momento tenso, hashtag tenso. A gente que é da época de escrever na sala de aula ainda, porque agora não se escreve mais. Eu escrevo. Eu também. Eu gosto. Mas é isso, né? Aí tu tá lá no momento tenso. É o momento em que tu tem que botar aquela capacidade em ação, porque no momento que tu tá sentado ali, mas em algum momento tu catou letrinha, em algum momento tu fez o pontinho lá em cima. Então a gente tem que começar a exercitar isso de observar o pensamento, para que quando chegar o momento em que tu realmente precisa desse olhar para ele e saber para onde ele tá indo. E a gente é colocado à prova muitas vezes nessas situações, né? E acho que, já que a gente está falando um pouco da base da doutrina espírita aqui, acho que cabe também trazer, né, que dentro dessa lógica, a gente está dizendo que uma fé mais raciocinada, usar mais a nossa consciência, a gente disse, né, que a gente está pensando a todo momento, tem coisas que a gente filtra ou não, mas se a gente exercitar, e a meditação ajuda nisso, ou tantas técnicas, a gente focar no que a gente está pensando e conseguir atribuir mais sintonia com esse pensamento, a gente consegue, inclusive, tomar decisões em momentos precisos de se a gente não está permitindo que pensamentos invasivos conversem com a gente. Ou então, já que nós estamos sempre sintonizados com irmãos no plano espiritual, que a gente esteja sintonizados com os nossos pensamentos com aqueles que querem auxiliar. Isso, para que a gente saiba identificar, inclusive, e receber as boas inspirações de tomadas de decisão, né, de bons avisos, de bons conselhos, porque eles também estão o tempo... Na verdade, está tudo disponível. Vamos supor, a gente está vibrando, né, numa positividade. Aí, de repente, a gente pensa uma coisa muito diferente do que a gente está pensando. Ou uma coisa que foge da vibração positiva do nosso dia, da nossa vida. Aí, de repente, do nada entra um pensamento intrusivo, uma coisa totalmente diferente. Não é da gente perceber que aquilo não é nosso? A gente tem que estar mais é a nossa vigilância, né? Eu tô vibrando, tô bem aqui. Aí, de repente, chegou um pensamento para eu fazer alguma coisa que é destrutivo para mim, que é ruim para mim. Será que isso é meu? É o orar e vigiar de Jesus, né? Isso. Porque a oração é tu elevar o pensamento. Pedir ajuda, pedir amparo. E o vigiar é vigiar, é o que tu tá pensando. Então, tu vigia e se tá ruim, ora. Vigia e eleva, vigia e eleva. Observe e eleva, observe e eleva. Porque a gente poderia viver em estado de oração, se eu for pensar, que é um estado elevado de consciência, e aí a gente seria instrumento o tempo todo, sim, tanto para nossa vida quanto... Mas isso ainda não é seria, uma realidade. Não seria para esse plano, né? E por isso que o Emmanuel fala também dentro desses tópicos aqui, ele fala da lei da sintonia nessa forma, né? Dizendo que essa sintonia, ela nos liga a entidades que estão na mesma vibração. Então, como o nosso canal também está aberto, né? A gente vai ser influenciado, às vezes até por um lugar que a gente passou,
né, que está acontecendo, sei lá, está passando por um acidente de trânsito, tem lá uma ambulância, tem gente ali desencarnando. Se a gente fica muito concentrado naquela energia ali, focando o nosso pensamento ali, querer saber o que aconteceu, que acontece isso, né? As pessoas saem do carro, vão lá querem tirar foto, gravam o que está acontecendo. Antes de tudo, as pessoas querem um registro da situação que está acontecendo ali. Isso gera também uma perturbação mental de que a gente está colhendo a energia daquele ambiente, daquela situação, e está trazendo isso para o nosso pensamento. E é interessante porque por que a gente tem meio que uma atração por isso? Curioso. Porque olha só que interessante, né? Se a gente for pensar o convite, quando a gente sai do modo instinto, é um convite para uma vida mais consciente. Uhum. Essa vida mais consciente, ela é a construção. A Joana, ela fala, né, que todo ser humano deveria ter como maior objetivo de vida ter paz. Esse deveria ser a nossa meta de vida, ter paz. Então, assim, qual que é a tua meta de vida? A minha é fazer isso, é ter paz. A gente teria boas escolhas a partir dessa meta. Por que a gente se coloca nessas circunstâncias que tiram a nossa paz? Porque quando a gente está muito reacional, a gente vem do instinto de sobrevivência. Então, o instinto de sobrevivência, ele é um instinto que precisa te ensinar, de novo. Já está bem aprendido. Isso, o bebê, a gente sabe, vem com a gente lá do princípio inteligente. Verdade. Então, ele vem com a gente lá do princípio inteligente, quando esse princípio inteligente passou por todos os reinos e foi aprendendo como foi aprendendo. Aí, quando chega no homem, a gente começa com uma consciência individualizada, aí tomar o livre-arbítrio, que vai crescendo. Sim. Então as nossas capacidades de escolhas vão crescendo de acordo com o que a gente vai crescendo, né? Mas o nosso instinto, ele precisa nos proteger para que a gente fique aqui, para que a gente viva aqui, né? Então ele é necessário, né? Então o instinto de sobrevivência é necessário. Só que o instinto de sobrevivência, ele tem uma facilidade grande de identificar o perigo. E ele está treinado. Sim, treinado. Então é o que a gente dá muita importância porque a gente precisa sobreviver. Então toda vez que tem algo que te gera, a gente tem curiosidade para olhar, porque é algo que já é tão comum, para ver como precisa de uma vigilância tão grande, porque a gente tem uma tendência a olhar mais e analisar e identificar mais fácil o perigo, o que é ruim. E isso está alimentando os nossos pensamentos. O convite para a vida consciente é, inclusive, mudar isso. É aquela história, né? Olhar os lírios do campo que Jesus fala. É tu entender que se a cobra aparecer, tu não vai, a gente não fica pensando, né? Isso é uma falsa coral ou é uma coral verdadeira? Não, eu vou correr. Tu te defende? Por que a gente se defende tão fácil, às vezes, mesmo antes de ver? Porque a gente tá treinado pra isso. Isso, nosso instinto, né? É o nosso instinto o nosso que é reptiliano, tá ali agindo, né? E aí tu reage, tu nem pensa. Tu já tá, o teu pensamento já sabe o que fazer, ali tu já tá agora... Normalmente, né? Algumas é o vezes que a gente reage mais devagar e em outras situações da vida a gente reage menos rápido e acontecem algumas situações que nos afetam, né? Acidentes. Isso, a forma que a gente aprendeu a reagir, que às vezes uma das reações é luta, fuga ou paralisação, né? Isso. E aí o convite para uma vida consciente é observar os lírios do campo. Para observar, tu tem que estar direcionando o teu pensamento na natureza para o que é belo, para o que é bom. Entender a proposta do que está sendo colocado diante de nós, né? E aí tu vai criando a realidade. E uma realidade onde não existe falta. Porque na sequência Jesus diz, né? Se as aves, se as flores, se eles têm o que eles precisam, quanto mais... Né? Então, assim, para tu ver como é isso, se tu direciona pro belo, eu acho que já me perdi, né? E sabe que... Não, a gente tá de boa aqui. De tempo também, a gente tem um tempinho ainda. Outra coisa que eu deixo assim até como uma reflexão, né? Porque lá no início da pandemia, acho que todo mundo estava muito ansioso, né? Com a situação dos acontecimentos, enfim. E eu ouvi muitas pessoas falando sobre pensamentos intrusivos, assim, né? Uhum. Tem gente que se resguardou, tem gente que tinha mais medo, tem gente que se privou de todas e quaisquer situações por não entender o que estava acontecendo. E eu acho que era um momento que o planeta estava numa energia tão densa também,
que a gente falta um pouquinho nessa proteção mental, sabe? E eu criei meio que um mantra para mim nessa questão, e eu compartilho com vocês aqui, porque eu acho que pode servir, né? Pode ajudar. É uma frase de ordem que eu criei, e isso me ajuda a vigiar. Quando eu percebo que eu tô bem, e algum pensamento, às vezes por alguma coisa do dia a dia, sei lá, aconteceu alguma coisa que eu fiquei com raiva, que eu fiquei, né, com uma situação, e aquilo ali abre uma porta para um pensamento negativo, um pensamento ruim, que vai distorcer a minha realidade em relação às coisas, eu automaticamente eu paro, e eu já consigo fazer isso com mais vigilância. Tá vendo? Vai exercitando, vai ficando mais fácil. É uma frase de ordem que eu digo assim: não se conversa com pensamento limitante. Quando a gente entende que um pensamento, ele está vindo na nossa mente e ele está nos limitando a nossa capacidade de decisão, a nossa capacidade de amar, de agir, ele não é nosso. Então a gente não conversa, porque se tu entrar na onda de conversar, de interagir com aquele pensamento, de trocar ideia, tu vai entrar na vibração. De novo, é corrente magnética, é corrente elétrica, tu entra na corrente. Tu vê como é interessante como tem técnicas, né? Eu comecei a meditar na pandemia, porque eu não tinha possibilidades de não trabalhar, né? Sim. Então, eu era considerada linha de frente, então eu não tinha possibilidade de não trabalhar. Eu tinha que ir trabalhar, e aí todo mundo, por que isso? Por que não? Gente, não me falem, não alimentem esse medo, porque eu não tenho o que fazer. Eu tinha acabado de abrir a clínica, né? 20 dias antes, a inauguração foi no dia que fechou tudo. Então, a gente comeu salgadinho congelado semanas, não tinha o que fazer. E aí, eu comecei a meditar, porque eu pensava, eu preciso de um tempo em que eu aprenda, porque eu já sabia de estudar, dentro da doutrina espírita, eu já sabia que meditar, mas eu não tinha aquela prática regular, aquela disciplina que veio pela necessidade. Sim. Porque eu me vi entrando exatamente nesses pensamentos. E como é difícil sair quando a gente está. Até quando a gente vai para o plano espiritual, que a gente vai falar lá dos ovoides, dos pensamentos das obsessões, elas são por pensamentos, por monoideias, pensamentos que ficam fixados naquilo ali. De vingança, pensamentos de ódio, pensamentos de culpa, de remorso, né? E a gente entra nessas monoideias. De muitas vidas, né? Inclusive, que ficam resquícios em nós, né? E a gente entra às vezes e é difícil de sair. E aí eu comecei a meditar. Então, assim, hoje está um pouco mais fácil, mas muitas vezes eu me pego assim, ó, de, meu Deus, eu não consigo sair desse pensamento. Aí tu tá fazendo, daqui a pouco volta o pensamento de novo. Aí tu tá fazendo um negócio, daqui a pouco volta aquele pensamento. E aquele pensamento te dá mal-estar, te dá uma ansiedade. Isso é a nossa interação do dia a dia com isso, né? Então, assim, o que eu vejo hoje? Eu entro muito, muito nesse momento, mas é como se eu ficasse cada vez menos tempo, dependendo do que está acontecendo. Né? Porque às vezes é algo mais fácil de tu te libertar, às vezes não. Mas eu tenho ficado menos tempo em coisas do dia a dia, por exemplo. Não coisas graves que acontecem, que realmente geram na gente isso, mas menos tempo nisso, de estar conversando de alimentar aquela de botar combustível no negócio, sabe? Então, assim, são estratégias que a gente precisa ir achando, né? Até em coisas simples, né, Thaís? Assim, vamos pensar numa coisa que a população gosta muito e às vezes é um gosto meio que sem intenção de alguma coisa ruim. Fofoca. Saber alguma coisa que está acontecendo com alguém, por mais sutil que seja. A gente entra numa energia que a gente está procurando ela. Esse é o exemplo de não conversar com coisa limitante. Tu tá vendo que uma pessoa tá falando mal do outro, a pessoa tá criando uma energia que tu até pode pensar assim, não é sobre tu, é sobre outra pessoa, mas a energia que tá sendo construída naquela fala, naquela pauta ali, quando é para falar mal de alguém, quando é uma situação ruim, de certa forma, aquilo ali, se tu não tiver um limite de sair, aquilo pode te afetar. E a fofoca, em essência, ela é uma vingança. Porque tu tá, de alguma forma, destruindo a imagem, se for algo ruim, né? Destruindo a imagem de alguém que não tá sabendo que tu tá fazendo isso. Mas tu tá destruindo a imagem, coisa que a gente não gostaria que fizessem com a gente.
É muito, né? E aí tu entra justamente nessa Tu vai forma do entrando. pensamento, E de novo, né? Olha só, a gente tá falando o poder do pensamento pro bem ou pro mal. E de tu te dar conta. E outra, eu acho que isso é muito importante. Daqui a pouco a gente começa, meu Deus, tem que ser um santo. Não é porque a gente aprendeu, viu agora, pensou que a gente vai fazer. Às vezes daqui pra gente viver o negócio leva um tempão. Então, assim, quanto antes tu te der conta, né, que tu tá te fazendo aquilo e mudar, melhor. Claro. E olha só, né? De novo, do ponto de vista científico, a gente tá falando que o pensamento, a gente precisa dessa vigilância para que ele seja poderoso beneficamente para nós, porque falamos no início, ele é uma coisa muito rápida. A gente pensa assim, ó, se eu abro uma torneira, a água vai descer rápido, né? O sangue nas nossas veias e artérias, ele corre muito rápido, né? O tempo do momento que o sangue entra no nosso coração, é oxigenado, é bombeado, sai pela artéria, vai por todas as artérias com sangue oxigenado, por todo o nosso corpo, volta por veias, sangue sem oxigênio, 8 milésimos de segundo, mais ou menos. É muito rápido, né? O pensamento é muito mais rápido do que isso. Se eu tô pensando em pegar essa cuia aqui, antes da ação, o meu pensamento já direcionou a força que o meu braço precisa, músculo, esquelética, para segurar com a. Pode ver que às vezes a gente pega uma coisa vazia e já percebeu que a gente vai botar força numa coisa que não precisa, a gente dá aquele movimento. Quando a gente pensa na questão de dor, né? A dor, ela tem a parte dela de ascensão, né? Da parte da dor e a modulação da dor. E a modulação, uma é via ascendente, ou seja, o estímulo sai da periferia. A gente sabe hoje que dor não depende, né? A dor, ela é uma experiência, então ela tem sensorial e emocional, mas ela independe de uma lesão ou não. Então ela pode ter, né? Tu pode associar algo e ter dor, né? Então, mas ela precisa de uma via ascendente e de uma via descendente, que é uma via modulatória que diz isso aqui não é importante ou isso aqui é importante, né? E quem decide isso é a mente. Sim, poderosa. Né? Então, só que é interessante o fato de que isso acontece concomitantemente. Não precisa chegar lá e acontecer. No mesmo momento que tu tá, que o estímulo está indo, a modulação já está vindo ou não está vindo. Ou tu vai sentir dor. Porque se o instinto disser que é para sobreviver, tu vai sentir. Porque tu precisa tirar a mão da chapa quente. E é muito rápido. Ou tu precisa sair daquela situação que tu tá. Porque a dor é biológica, biopsicossocial. Então ela sempre vai acontecer a nível cerebral, biológico, psico, porque vai ter emoções envolvidas, sentimentos, e social, porque é a nossa interação com o meio, né? Então, quem é que decide quando modula ou não modula? O pensamento ele é muito rápido, porque é isso, no momento em que acendeu, tá, eu me cortei e não vi. Modulou, tá? Sim. Mas quem que modulou? Porque pra tu não sentir dor, tem que ter modulado antes de subir, entendeu? Então é uma coisa muito... É fantástico, mas por que a gente está falando isso? Que é tão rápido e às vezes a gente pensa uma coisa negativa, o pensamento vai e volta. Só que por mais rápido que seja essa ida e essa volta, já traz aquela energia. E nós somos tudo isso. Já traz. Eu fui lá rapidinho, fui num lugar ruim, pensei em alguma pessoa que eu não gosto, numa energia negativa, um ódio, uma raiva. Tá feito. Tá feito. Foi e voltou. Só que se a gente se demora demais, nos atinge. E eu acho que é isso, né? Achar que a gente não vai sentir, que a gente não vai ter pensamento ruim, que a gente não vai ficar em algum momento ou outro ruminando, porque ruminação é isso, né? Ficar ruminando esses pensamentos, a gente vai acabar entrando num processo que não vale a pena. O ponto é exercitar para ficar cada vez menos, porque eles vão chegar. Sim, os pensamentos vão chegar, essas coisas vão acontecer, a gente vai viver essas circunstâncias, né? Mas quanto menos tempo a gente ficar, aí entra a questão da escolha, que é o que os espíritos dizem da vontade, né? E tu queria ler o que tá aqui? Nem lembro mais. Porque eu tinha marcado outro que daí tu botou na vontade, eu não sei porque, eu achei legal aqui, ó. Tu tava falando da mente, né? Lê essa primeiro pedacinho aqui pra gente, ó. O primeiro capítulo do livro, ele tá falando da mente, que é o que a Thaís acabou de falar. Que o pensamento, ele tá ligado à nossa capacidade mental de decisões, de articulações, e ele fala que a mente é o espelho da vida. Como assim? Né? Ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus,
sob a égide do Cristo, ou seja, sobre o que a gente falou, né, sustentação dele. Sim. Por isso que, graças a Deus, a gente consegue manter, né, a vida funcionando. A feição do diamante bruto, que, arrancando ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz, ou seja, estamos todos avançando para a luz Isso. e sendo lapidados como diamantes brutos. Em sua essência, né? Em sua realidade, em sua forma real, né? Nos seres primitivos aparece sobre a ganga do instinto. Falamos aqui também, Nas né? almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina, que é o que ele diz aqui no final do texto que tu leu, que ele diz que vai chegar um dia, no curso dos milênios, que a sabedoria infinita, que o nosso pensamento, né, vai se identificar com a sabedoria divina e o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de Deus. Que é o que Jesus foi o que Jesus veio fazer, nos mostrar como viver essa vida em sintonia, né? Que tanto que ele dizia que ele e o Pai eram eu e o Pai Somos um. Então, que interessante, né? E daí, mas o que eu acho, deixa eu passar para frente, porque ele fala assim, ó, comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas ações de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações. A gente precisa entender onde estão as nossas aspirações, né? Em preocupações com o futuro que não... E daí vem muito aquela ideia do autoconhecimento, né? Da reforma íntima, de se conhecer, de se entender. Porque que direção que eu vou ter se eu não me conhecer? Onde é que eu vou direcionar essa flecha se eu não sei o que eu quero, se eu não sei o que é bom para mim? Né? Isso, e propósitos, num sentido, às vezes, pensar, eu tenho propósito, mas assim, que propósito tu tá dando pro que tu tá fazendo hoje? Porque às vezes tu já tá vivendo um propósito lá de trás, tá insatisfeito, preocupado com o futuro. Não tô falando isso porque a gente consegue fazer, mas porque é né, uma forma de... E aí, quando tu chegar lá na frente, tu vai continuar insatisfeito, preocupado com o futuro, vivendo uma coisa. Assim, o propósito é agora, as aspirações, é o que eu aspiro. Eu aspiro, a Joana diz que a gente tem que querer paz. Mas assim, eu quero, sei lá, quero conquistar tal coisa, tá, beleza. Mas e o propósito que tu tá colocando todos os dias, né? Acalentando o estímulo ao trabalho. Ou seja, para que a gente possa andar, que é uma lei, né? O departamento da inteligência. Então, tem o departamento do desejo, dentro da mente, né? O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação. Porque é isso, né? A gente consegue imaginar. É uma coisa para a gente poder usar. Amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. E o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma, que a gente falou, se não fosse a memória, imagina que trabalheira que ia ser, né? A gente já reaprende algumas coisas, mas a memória, ela vai... Que coisa, né? E daí ele diz, interessante a gente colocar assim. mas acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. De novo a vontade. De novo a vontade. Sempre guiando. A vontade é a gerência esclarecida do vigilante, governando todos os setores da ação mental. E daí vem o ponto de que existe a vontade, existe a boa vontade, né? Sim. Que a boa vontade, eu tô com vontade de ficar dormindo, mas a boa vontade, que é a vontade boa, me diz que eu tenho que levantar e fazer. Que é uma vontade com mais propósito, né? Com propósito, com inteligência, usando a imaginação né? Por isso que ela governa os outros gabinetes. Bom, vamos chegando nos nossos momentinhos finais aqui, Thaís, pra gente ir fechando. E quero trazer mais uma frase final do Emmanuel aqui, em tese, assim, né, o que ele discute nas obras, quando ele fala em pensamento, a ideia, né, assim. Pensamento é vida em expansão. Criamos em torno de nós aquilo que pensamos. Atraímos forças e companhias conforme a natureza das nossas emoções. Se a gente tivesse que fazer aqui uma teia de ideias do que a gente falou aqui, né? A
a gente falou da mente como um guia, olha só a intenção do nosso cérebro de infinitas possibilidades de criação e de direcionamento dessa nossa inteligência, dessa nossa consciência. O pensamento ali como um catalisador, um direcionador, e poderoso que é, porque a gente precisa aprender cada vez mais a guiá-lo nas direções que nos favoreçam. Porque quem é que vai querer ficar numa energia criacionista ruim, que não está lhe fazendo bem, e vendo que aquilo lhe destrói, sendo alimentado por qual circunstância, por qual necessidade? E o entendimento de que não é de uma hora para outra, exige o trabalho constante do departamento da vontade, da imaginação, né, e também pensar, né, o que eu estou emitindo, o que a gente está emitindo agora, tipo, como está a média das minhas emissões, né? E a partir daí, eu acho que começar a tentar mudar, observar o que se pensa e tentar mudar. Talvez não vá ser de uma hora para outra que o campo do sentimento, o magnetismo e o pensamento vão estar, mas assim como todo o processo que acontece, que a gente vai do catar a letrinha para o escrever rapidão, chega uma hora que o pensamento e o sentimento estão em sintonia, a gente está criando uma realidade completamente diferente. E esse é o grande convite do pensamento e vida, né? É a gente aprender a se apropriar disso e ir mudando a realidade. Que baita obra, né? Bom, fica a dica dessa leitura, né, para quem tiver interesse, independente da religião. Acho que aqui tem uma questão de filosofia de vida, de questões que podem nos auxiliar a direcionar melhor esse poder que a gente tem de criação, que é, acho que, o instrumento mais maravilhoso que Deus nos concede, é essa capacidade de pensar, porque é por esse mecanismo que a gente evolui, que a gente se torna mais consciente, mais racional, mais inteligente. Então mas que também nos coloca em situações de que tu não consegue sair do lugar, de que tu entra em momentos exato, e a gente entra em momentos de pensamento que tu não consegue sair. E aí achar estratégias, né? Tô nesse momento. Então, tem estratégias. Que estratégias eu posso usar agora? E tentar não desistir, né? É isso aí. Sempre pensando, né? Pra gente fechar, é que... Pensando aqui no pensamento pra gente fechar o pensamento. E pensa que a gente tem uma... Eu não gosto de falar arma, né? Mas, assim, a gente tem uma ferramenta poderosa nas mãos. Que é o nosso título de hoje, né? O poder do pensamento. É poderoso demais. Mas cabe a gente... Mas a gente tem uma cartilha. Sim. A cartilha do amor. Que nos ajuda a executar. Que é um manual que se chama Evangelho. E a convicção do nosso coração das nossas boas ações, dos nossos bons pensamentos e uma prática diária, porque ninguém tem a receita do bolo, ninguém sabe. E é interessante, né? Porque se a gente pensar assim, ó, como Jesus pensa? Se ele veio para ser o caminho, né? Como ele pensa? A gente vai ter que conhecer. Porque se eu te perguntar como a Bruna pensa, eu tenho que conhecer a Bruna. Se eu não conhecer a Bruna em intimidade, eu não vou ter ideia de mais ou menos como ela pensa, né? Exato. Porque a intimidade vai me ajudando a dizer, mas a Bruna pensa sobre esse aspecto, a Bruna pensa de tal forma. Como que eu sei o que tu pensa? Pelas tuas ações, pela forma como tu conduz a vida, pelas atitudes, pelo que tu fala, eu vou mais ou menos imaginar o que tu pensa. Então, se Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele disse, o pensamento. E o evangelho é uma cartilha, eu preciso ter intimidade para poder saber como ele pensa. E aí, se eu não estou dando conta, como que Jesus faria? Para ajudar nesse problema aqui, porque eu não estou conseguindo sair. De novo, eu preciso conhecer para poder modelar. Porque daí tu modela, né? E aí eu posso pedir ajuda também, porque a gente tem a oração que te ajuda, então tem ferramentas, né? E se conhecer, né, Thaís? A verdade dentro de nós, o entendimento e uma educação dos nossos sentimentos e educação de nós sobre o que é importante nos nossos valores também nos direciona, porque se eu estou vendo uma desgraça, eu quero abraçar essa desgraça, eu quero uma energia melhor. Eu estou vendo a destruição do mundo, eu quero essa destruição ou eu quero uma energia melhor? Que a gente falou do acidente, né? Eu tô parando por curiosidade, para sair dali ruim, eu não fiz nada, nem ajudei, eu só fiquei sabendo da notícia. Ou eu tô parando para ajudar, porque eu tenho ferramentas, eu sou uma pessoa que sabe ajudar quando aquilo acontece, então eu estou parando porque eu quero ajudar.
Ou eu posso fazer uma Ou oração. eu vou olhar e vou fazer e vou dizer dali, dizer, meu Deus, isso aconteceu, eu vou fazer uma oração para ajudar. Isso. E é uma ferramenta de ajuda. É a mais poderosa, Exato. né? Que Isso, a gente pode isso é na fazer. nossa vida, o que a gente se envolve, o que a gente não se envolve, que pensamentos a gente dá morada, que pensamentos a gente precisa que eles só passem e vão embora. Ou a gente, porque é onde a gente vai colocar a energia. Isso. A educação dos nossos sentimentos, né? Uhum. Bom, acho que é isso, né, Thaís? Acho que deu por hoje. Ficamos por aqui. Desejamos que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem comentários, se quiserem sugerir alguma questão para a gente discutir também. Fiquem à vontade para usar esse espaço, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, que o nosso conteúdo está lá também. E nos vemos no próximo episódio. Até o próximo episódio. Até o próximo. Paz e luz para todos e até mais. Até mais.